Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30. Yeshua diz: Levem sobre si o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os seguidores de cristianismo costumam dizer: nós fomos libertados do jugo da lei. Fardo muito pesado esse, fardo de ter que guardar a Torá toda. Mas sem perceber, o cristianismo acabou criando outro fardo, pesado também, ou até mais pesado: o fardo do amor. Como assim, fardo do amor? Quer dizer, eu não tenho mais que guardar a Torá toda, mas em compensação agora eu tenho que amar todo mundo. É a mensagem que o cristianismo passa de um modo geral. Agora eu não preciso mais guardar a Torá toda, mas agora eu sou obrigado a amar todo mundo. Eu tenho que orar por todo mundo, eu tenho que perdoar todo mundo, eu tenho que abençoar todo mundo. Mas será que eu tenho mesmo? Aquele texto de Mateus 5,44 sempre foi mal compreendido e mal utilizado. Do jeito que ensinaram, do jeito que pregaram esses anos todos, ficou no ar a falsa impressão que Deus exige de nós que nós amemos todo mundo. Mas esse entendimento está errado, porque o próprio Deus não ama todo mundo. Alguém vai dizer: você está falando uma heresia. Não. Vamos no texto. Texto de Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3. Yah confrontando as ideias do seu povo. Deus confrontando as ideias de Israel. Ele diz ao povo: eu amei vocês. O povo diz: em que nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? E Deus responde, como é que a gente vê no texto original? Deus responde: vá a Rav et Yaakov ve et Esav saneti. A Jacó eu amei e a Esaú eu odiei. Trocaram o verbo na hora de traduzir. Provavelmente porque acharam que odiar é um verbo forte demais e não combina com o nosso Deus. Mas o correto não é aborreci Esaú. O correto na tradução é et Esav saneti. Odiei Esaú. Independente de se está muito forte ou muito pesado esse verbo, foi o que Deus falou. A Jacó eu amei e a Esaú eu odiei. E no texto de Provérbios 8,17, Deus diz: eu amo os que me amam. E o próprio Yeshua declarou aos seus discípulos, João 14,21, ele disse: aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Você compreende isso? Você já leu esses textos? Deus não ama todo mundo. Isso sim é bíblico. Shaul escreveu aos Efésios dizendo: sejam imitadores de Deus e andem em amor. Efésios 5, verso 1. Sejam imitadores de Deus e andem em amor. Ele está fazendo referência ao conceito correto do amor divino. O amor que Deus prega através de sua palavra, na verdade, não é o amor para amar todo mundo. O amor que está sendo ensinado aí, que está sendo dito dentro da palavra, é essencialmente dentro da Querrilá, entre os próprios membros do corpo messiânico. Quer dizer, quando Deus fala amem uns aos outros, amai-vos uns aos outros, é que os messiânicos devem aprender a amar outros messiânicos. Os fiéis de Yeshua devem aprender a amar outros fiéis. Os membros da congregação de Mashiach devem aprender a amar e respeitar uns aos outros, porque são membros do mesmo corpo. É isso que o texto vem querendo dizer. Deus não obriga a gente a amar todo mundo. O judaísmo tradicional diz: ame o teu próximo do jeito que você ama a você mesmo. Uma leitura mais despojada de ama o teu próximo como a ti mesmo. Está dizendo: ame o teu próximo do jeito que você ama você mesmo. Mas quando Yeshua diz um novo mandamento eu vos dou, ele diz: amai-vos como eu vos tenho amado. Quer dizer, o que ele está dizendo é: ame o teu próximo do jeito que eu te amo. Antigamente, no judaísmo antigo, a minha referência de amor era eu mesmo. Ame o próximo como você se ama. Agora minha referência de amor é o amor que Yeshua tem por mim. Ame o teu próximo como eu tenho te amado. Através dessa colocação, Yeshua está incentivando sua Querrilá, o corpo de Mashiach, o conjunto de fiéis, a se amarem e se respeitarem como pessoas e como membros da congregação, e como filhos de Deus e parte do mesmo corpo, tomando como base o amor que Yeshua tem por cada um de nós. Como a Querrilá é um grupo de pessoas, e pessoas diferentes, seus membros precisam aprender a conviver para se tornarem um.
Ou seja, o ensinamento central sobre o amor de Deus não é que nós temos que amar todo mundo, perdoar todo mundo e abençoar todo mundo. Isso é impossível. Nem Paulo amava todo mundo. Nos textos da Brit Hadashah ainda vemos Yeshua dizendo a certas pessoas: vocês não são minhas ovelhas, vocês são filhos de Satã, Satã é o vosso pai. Entenda isso de uma vez por todas. Nós não somos obrigados a amar todo mundo. Nós temos que ser imitadores de Deus, como diz no texto de Efésios. E nem Deus ama todo mundo. Jacó e Esaú eram gêmeos, eram iguais em aparência, eram iguais em quase tudo, menos no coração. E como Deus viu o coração da pessoa e viu o futuro da pessoa antes dele acontecer, e Deus já sabe o que vai acontecer com a pessoa antes de acontecer, Deus amou Jacó e odiou Esaú. Quem poderá criticar isso? Nem Deus ama todo mundo. Se ele impusesse essa condição a nós, só isso aí já seria um fardo muito mais pesado do que o fardo de ter que guardar a Torá toda. Já foi algo do qual Yeshua nos livrou. Shaul, escrevendo aos Gálatas, ele disse claramente: todo aquele que se deixa circuncidar está obrigado a guardar a Torá toda. Mas como nós, os fiéis das nações que não somos judeus, não temos obrigação de nos circuncidarmos na carne, não estamos obrigados a guardar a Torá toda. Isso é algo que nem os judeus aceitam. Nem eles entendem nem aceitam. Paulo escreveu também à congregação de Roma, falando sobre amar e perdoar e abençoar, capítulo 12. Mas o que nós vemos na carta aos Romanos é uma recomendação congregacional. Shaul não está escrevendo a Roma que todos os romanos têm que amar todo mundo, porque isso não existe. Quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele escreveu a carta direcionada a quem? Aos fiéis da congregação de Roma. Ele não escreveu uma carta aberta, um anúncio público. Ele escreveu uma carta doutrinária com recomendações e preceitos a uma congregação em especial, a um grupo específico, na qual o líder da congregação, no dia da reunião, iria abrir a carta e ler a todos os fiéis ali presentes. Então a carta aos Romanos foi escrita, a princípio, para os fiéis de Roma. Com isso, a recomendação de se amarem, se abençoarem e se perdoarem estava sendo dirigida a quem? Aos fiéis de Roma. Em primeira mão, cada carta foi escrita para uma congregação específica, e de um modo mais genérico, foi escrita a cada fiel que se enquadra no caminho do Nazareno, por meio de Yeshua HaMashiach. Quando Yeshua falou sobre amar quem te odeia e orar por quem te persegue, em Mateus 5,44, você precisa entender que aquela palavra dele ali também não era uma carta aberta à população, não era um anúncio público. As coisas que nós lemos nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Yeshua estava dizendo para quem? Ele estava ensinando a quem? Ele estava dizendo isso às multidões? Ele estava dizendo isso para quem? Para os discípulos dele, os 12. No início do capítulo 5 diz que ele se retirou do meio das multidões e foi para um monte. E os discípulos dele, os 12, se juntaram a ele. E aí ele começou a falar essas coisas. Afortunados são isso e aquilo do reino do céu. Resumindo, esses ensinamentos dados no capítulo 5, Mateus, eram para quem? Yeshua estava dando esse ensinamento diretamente para quem? Para uma multidão? Não, ele estava dando esse ensinamento para os Shelirim, os emissários dele, os 12 dele, que eram os porta-vozes oficiais dele que tinham que aprender dele para poder ensinar aos povos posteriormente. Então Yeshua se assentou no monte e ensinou aos seus discípulos. E dentro desse contexto de tudo que ele falou, capítulo 5, 6 e 7, que ele falou para os discípulos dele, para os 12, e não para a multidão, entre esses assuntos ele também falou sobre amar quem te odeia e orar por quem te persegue, etc. Por quê? Porque o ensinamento de Yeshua é esse. Ele ensina a sua congregação, que a sua congregação deve aprender a amar um ao outro. Os membros da Kehilá, da congregação messiânica, devem aprender a se amar, porque somos parte do mesmo corpo espiritual, mas na verdade somos pessoas diferentes. Só por esse fato já é difícil que a gente imagine que as pessoas vão naturalmente amar um ao outro e respeitar um ao outro, só porque dizem que são discípulos de Yeshua. Foi necessário deixar todo um ensinamento da parte de Mashiach
para que nós, mesmo sendo congregação dele e sendo pessoas diferentes no dia a dia, temos que ter um estímulo do nosso mestre para aprendermos a amar um ao outro e respeitar um ao outro. Então toda a recomendação dele, se amem, se abençoem, se perdoem, é categoricamente dirigida para a sua congregação e posteriormente estendida àqueles que perseguem, àqueles que não são irmãos por meio de Yeshua, mas que realizam perseguições ferozes contra o caminho de Deus. E hoje em dia nem tem mais perseguição contra o caminho de Deus. E essa que é a questão. Yeshua nunca foi para o meio do povo ensinar ao povo que eles tinham que amar todo mundo. Yeshua nunca foi para o meio do povo, para o meio do pessoal, ensinar no meio de todo mundo que eles tinham que amar todo mundo e perdoar todo mundo. Isso aí é uma bobagem que o cristianismo instituiu na cabeça das pessoas. Isso é um fardo pesado. Todos os seguidores de cristianismo, na verdade, eles se acham na obrigação ou no dever de amar todo mundo e perdoar todo mundo e orar por todo mundo. Só que ninguém faz isso. Quanto mais perdoar todo mundo, não é obrigatório que nós perdoemos todo mundo. O que você está dizendo? Ninguém prega isso. João 20, versículos 22 e 23. Depois que Yeshua concedeu o Espírito Sagrado aos seus discípulos, que estavam escondidos em casa com medo do restante dos judeus, eles estavam lá escondidos, o mestre tinha morrido, eles não sabiam o que fazer. E Yeshua ressurreto foi lá, entrou na casa, Shalom, soprou o Espírito sobre eles, e depois que Yeshua concedeu o Espírito Sagrado a eles, Yeshua disse: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles a quem vocês retiverem, serão retidos. Por acaso você já leu esse texto? Lá na Bessorá de Yohanan, chamado Evangelho de João, capítulo 20, lá no final, versos 22 e 23. Depois que Yeshua entrou na casa onde estavam os discípulos, os emissários reunidos, depois de conceder o Espírito a cada um de seus discípulos, ele deu o ensinamento completo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles a quem vocês retiverem serão retidos. Ou seja, quando ele disse anteriormente, se você não perdoar, você não será perdoado. Esse foi o ensinamento inicial dado para afirmar o conceito de perdão. E mesmo assim, era entre os discípulos também. Tanto que quando Pedro depois perguntou: Senhor, quantas vezes que meu irmão pecar contra mim no dia, eu terei que perdoar ele? Kefa está falando especificamente, meu irmão pecar contra mim. Quando teu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, perdoa ele 7 vezes no dia. Irmão, esse ensinamento é para os fiéis, é para a congregação, para os discípulos de Yeshua. O catolicismo esqueceu de frisar esse detalhe. Eles passam para as pessoas a ideia de que todo mundo é obrigado a perdoar todo mundo e todo mundo é obrigado a amar todo mundo. Isso é uma utopia. Ninguém ama todo mundo e ninguém perdoa todo mundo. E tem muita gente que está tentando fazer isso hoje em dia. Até hoje tem gente tentando fazer isso. Amar todo mundo e perdoar todo mundo. Quando na verdade Yeshua deu esse tipo de ensinamento diretamente para os discípulos dele e não para todo mundo. Porque como a Kehillah estava começando a se consolidar como grupo de pessoas, era necessário que Deus instruísse esse grupo que pertencia a ele, todos na mesma condição igual, espiritualmente, a se tratarem como membros do mesmo corpo, um respeitando o outro, um amando o outro e considerando como irmão igualmente importante na obra de Deus. Esse que é o ponto do amai-vos uns aos outros, perdoai, orai, abençoai, é entre os próprios membros da congregação, os fiéis de Yeshua. Aí quando ele disse para os discípulos, aqueles a quem perdoar será perdoado e aqueles a quem retiver será retido. O que é que você acha que isso significa? Na verdade ele estava dizendo, olha pessoal, agora que vocês já têm meu espírito, agora que vocês já estão consolidados espiritualmente, vocês já podem conhecer o sentido profundo de cada ensinamento que eu dei. Agora vocês têm autoridade para perdoar e reter. Qualquer ofensa grave, qualquer blasfêmia que se faça contra a integridade da congregação, se vocês decidirem perdoar, está perdoado. Se vocês não decidirem perdoar, joga para o Pai Celestial. Joga para Deus que Ele aplica o juízo dele na hora que Ele quiser. Por acaso não foi isso que aconteceu no caso de Shaul, 1 Coríntios?
Shaul escreveu à congregação dizendo: ouvi dizer que tem alguém aí que se atreveu a possuir a mulher do próprio pai. Eu entrego a Satã para que a carne seja destruída, ao menos para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É a mesma coisa. Shaul, ao invés de tentar aplicar perdão a quem não queria perdão, ele jogou para o juízo direto de Deus. Será que é tão difícil entender isso? Da onde foi que tiraram essa ideia absurda e estapafúrdia que todo discípulo de Yeshua tem a obrigação de amar e perdoar todo mundo? Isso não existe. O povo judeu, que é referência da Torá, como eles mesmos dizem, referência de comportamento da Torá, eles não amam todo mundo? Vai lá ver se eles amam os palestinos, que estão jogando bomba, estão fazendo e acontecendo um monte de arruaça lá. Eles estão cheios de amorzinho lá com o palestino? Não estão. Eles estão fora da lei de Deus? Não. Amigo é amigo, irmão é irmão e inimigo é inimigo. Assim como foi com os discípulos, agora que nós temos Ruach HaKodesh também, o espírito de Mashiach, em tese pelo menos nós temos estrutura espiritual suficiente para discernir o coração sincero do coração hipócrita. Com alguns você pode exercer perdão diretamente, com outros não precisa. É só jogar para o juízo divino, como foi feito com Ananias e Safira. A congregação pegou eles no vacilo, aplicando falsidade no meio do pessoal, e jogaram para o juízo divino. Eles morreram na hora. Se não vai perdoar diretamente, joga para o juízo divino. Foi o que Paulo fez também com relação a Himeneu e Alexandre, que a gente lê na carta de Paulo a Timóteo. Ele dizendo: Himeneu e Alexandre eu entreguei a Satã para serem castigados, a fim de que não blasfemem mais. E em outro ponto de comunicação com Timóteo, Shaul disse: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor lhe dará a paga por suas obras. Ou seja, esse tal de Alexandre era o tipo da pessoa que gostava de andar errado, gostava de ser errado. Shaul, ao invés de tentar perdoar, jogou para o juízo divino. E isso também não está errado, isso é bíblico. Ou será que Paulo tinha a obrigação de perdoar um indivíduo que gostava de andar errado? Não existe essa obrigação. Pelo contrário, Deus nem quer que a gente tente perdoar um sujeito desse. Lembra dos textos do profeta Jeremias? Naquele período pré-exílio, antes do exílio babilônico, Deus foi mostrando a Jeremias o tamanho do pecado do povo, o tamanho da transgressão espiritual do povo naquela época. Jeremias tentou algumas vezes interceder pelo povo de Israel. Deus dizia a ele coisas como: não ore por esse povo, eles gostam de andar errado. Não interceda por esse povo, não ore por essa gente. Não ore. Você me entende? Conclusão: nós não somos obrigados a amar todo mundo. Isso seria um fardo muito mais pesado do que o fardo de guardar a Torá toda. Se o fardo da Torá pesa 200 quilos, esse fardo do amor pesa 200 toneladas. Ninguém é capaz de amar todo mundo, abençoar todo mundo e orar por todo mundo. Ninguém é capaz. E Deus nem quer isso da gente. O próprio Deus não ama todo mundo. E como já foi dito em Efésios 5, verso 1, temos que ser imitadores de Deus. Deus tem a medida do juízo. Ele não ama todo mundo, ele tem a medida do juízo. Ele consegue discernir um coração sincero de um coração hipócrita. Quem gosta de andar errado e quem está errado porque ainda não conseguiu se adaptar ao caminho dele. Precisamos aprender a ter esse tipo de discernimento. Os textos de Mateus 5 são desafios retóricos aos judeus da época. Porque os judeus daquela época se achavam espiritualmente perfeitos, completos. Não sei se você percebe isso no texto, mas naquela época os judeus se achavam já espiritualmente perfeitos e completos, como alguns ainda acham que são hoje em dia, e que não lhes faltava espiritualmente mais nada para conseguir a vida eterna e para conseguir andar com Deus. Como aquele jovem: bom mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? Você conhece os mandamentos? Isso. Ah, eu já tenho feito isso. Yeshua olhou para ele e disse: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Antes de entrar de vez na vida eterna, você precisa entender isso. Ainda te falta uma coisa. Quem tem ouvidos, ouça.